Olá pessoal, meu nome é Rogério Ferreira e este é o canal Agronomia Fácil, onde discutimos assuntos relacionados à agricultura de forma simples e didática. Nesta série de vídeos, falaremos sobre os fundamentos da tecnologia de aplicação de defensivos. Lembrando que o conteúdo do canal é meramente didático e que as atividades de planejamento e execução de aplicações de defensivos devem sempre ser feitas sob a orientação de um engenheiro agrônomo. Para quem está chegando agora no canal, recomendo que se inscreva, assim você será avisado toda vez que postarmos um material novo. E para ajudar a divulgar o nosso trabalho, por favor, curta e compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos através das redes sociais. Muito bem, vamos à nossa aula. Para avaliarmos a eficiência de uma aplicação de defensivo agrícola, devemos analisar basicamente 4 aspectos. Primeiro, o controle obtido com a aplicação. Também o impacto ambiental causado pela operação. Também é importante a viabilidade financeira da operação. E também entender quais serão os danos causados pela aplicação na cultura cultivada. Uma aplicação eficiente é aquela que entrega um controle satisfatório do alvo com o mínimo de impacto ambiental, com um custo inferior aos prejuízos causados pelo alvo e que não cause injúria às plantas cultivadas no período de ação do produto utilizado. Muitos são os fatores que podem influenciar uma aplicação de defensivos. Dentre os principais temos escolha do produto adequado para a operação, respeitando as recomendações do fabricante e também a legislação do local onde o produto será usado. A aplicação da dose recomendada de acordo com a cultura e o ambiente no qual a mesma está inserida. Estas informações são fornecidas pelos fabricantes e estão na bula do produto, que obrigatoriamente deve acompanhar durante o transporte. As informações também podem ser obtidas no site do fabricante ou até mesmo no site do Ministério da Agricultura, também conhecido como Agrofit. O clima também pode ser fator decisivo na qualidade de uma aplicação. Ventos podem impedir que o produto atinja o alvo, causando a chamada deriva, deixando áreas com pouca ou nenhuma cobertura e causando excesso de cobertura ou até mesmo a deposição do produto em uma área fora do limite do talhão desejado. A temperatura também pode afetar a qualidade da aplicação, fazendo com que a gota pulverizada seque antes de chegar ao alvo, impedindo assim o seu depósito na superfície do mesmo. Uma chuva logo após a aplicação também pode lavar o produto aplicado da superfície do alvo, comprometendo assim a sua eficiência. O equipamento utilizado precisa estar em boas condições de funcionamento e calibrado de acordo com a prescrição da aplicação. Deve-se também utilizar mão de obra qualificada para receber a prescrição e executar a operação de forma correta. A qualidade da cauda deve ser monitorada e a mesma obrigatoriamente precisa estar de acordo com o padrão ideal para o produto aplicado. Deve-se evitar impurezas, índices de pH inadequados ou até mesmo concentrações de sais que influenciam na dureza da água utilizada como solvente. Quando necessário, deve-se incluir na cauda produtos adjuvantes, que têm como objetivo melhorar a eficiência da cauda, no que se refere à adesão e espalhamento da superfície do alvo. Também deve-se cuidar para que a operação seja feita na melhor época para o controle do alvo. Um produto pode ou não ser efetivo dependendo do estágio em que se encontra uma planta daninha ou um inseto, ou mesmo se não houver condições climáticas favoráveis para a ação do produto no alvo, como, por exemplo, a aplicação de herbicida sistêmico em períodos sem chuva. Considera-se alvo aquilo que se deseja atingir com a aplicação do defensivo agrícola, seja uma planta daninha, um inseto ou até mesmo um micro-organismo. Todo defensivo aplicado que não atinge o alvo é desperdiçado e também causa poluição ao meio ambiente. Para que se tenha uma cobertura eficiente no alvo, é importante considerar as suas características. Vejamos, por exemplo, o formato do alvo. Ervas daninhas controladas por um mesmo produto podem ter formato foliar diferente, alguns menores, outros maiores. Isso pode impactar na definição do tamanho de gota e também na vazão de cauda a ser utilizado. Da mesma forma, o tamanho do alvo precisa ser levado em consideração.
Plantas daninhas ou até mesmo insetos mais desenvolvidos podem apresentar maior tolerância aos produtos e doses aplicados, e isso precisa ser considerado. A posição do alvo também pode variar de uma situação para outra, por isso é importante saber onde estarão as partes do alvo que receberão o ingrediente ativo aplicado. Algumas plantas daninhas, por exemplo, têm suas estruturas reprodutivas alojadas no solo, fazendo com que somente a aplicação foliar não seja suficiente para um controle efetivo. O comportamento do alvo também é fator importantíssimo para a estratégia de pulverização, pois o alvo pode se comportar de forma diferente em alguns períodos do ano, ou até mesmo do dia. Alguns insetos, por exemplo, se concentram em determinadas regiões do dossel da planta em certas horas do dia. Dependendo do tamanho da cultura, uma aplicação bem-sucedida só será possível se feita em um horário em que os insetos estejam em locais de maior exposição ao produto aplicado. Como já vimos anteriormente, a operação de pulverização pode ter maior ou menor eficiência, dependendo da tecnologia de aplicação usada. Veja o exemplo didático desta foto. Ao observarmos a largura do jato produzido, que também é conhecida como leque, notamos que uma parte do produto está atingindo o alvo, no caso, a planta daninha verde ao centro, sendo, portanto, a quantidade de produto efetivamente aproveitada na operação. Uma parte do leque está atingindo o solo, sendo, portanto, desperdiçada. Sabemos que uma parte do produto será arrastada para uma região fora do limite desejado, ocorrendo a chamada deriva. Isso pode ocorrer com maior ou menor intensidade, dependendo da tecnologia de aplicação e das condições climáticas. Outra parte das gotas será evaporada, ficando o ingrediente ativo em suspensão no ar, podendo contaminar o meio ambiente. Quando a aplicação é feita na modalidade de pré-emergência das plantas daninhas, a operação enfrenta condições ainda mais desafiadoras. Da mesma forma, uma parte do produto aplicado se volatiliza e não fica no solo. Quando já no solo, o produto pode ser degradado pela luz ou por micro-organismos. Uma parte do produto é absorvido pelas partículas do solo, ficando retido e não exercendo a toxidez às plantas daninhas alvo. Outra fração pode ser lixiviada, indo para uma região distante do alvo e até mesmo causando contaminação no lençol freático. Parte do produto pode ser absorvido por plantas não alvo, como a planta cultivada, causando ou não dano, dependendo da seletividade da mesma. Finalmente, uma porção do produto é absorvido pela planta daninha alvo, sendo essa a parte realmente aproveitada na operação. Todos esses fatores fazem com que seja necessário aplicar uma quantidade bem maior de produto comparado com a quantidade efetiva necessária para controlar a planta daninha alvo. Os defensivos agrícolas podem ser aplicados nas formas sólida, gasosa e na mais comum de todas, que é a via líquida, onde podem ser administrados na forma de gotas, rega ou nebulização. Normalmente, o produto é vendido concentrado, sendo necessário a sua diluição, produzindo a chamada cauda, que é aplicado sobre a região que se deseja fazer o controle fitossanitário. O principal produto utilizado como diluente é a água. Usa-se água, pois este é um produto de fácil obtenção, baixo custo e possui alta compatibilidade com os mais diversos produtos. A água pode possuir algumas características que prejudicam a qualidade da calda. Dentre estas características, devemos dar uma atenção especial para duas: a tensão superficial e a pressão de vapor. A seguir, falaremos um pouco mais sobre cada uma dessas características. A tensão superficial é a característica que faz com que pequenas porções de água tenham a tendência a ficar em formato esférico, não se espalhando por uma superfície qualquer. Esta característica interfere no contato cauda-alvo. Para resolver este problema, existem os agentes tensoativos, também conhecidos como surfatantes, que podem ser adicionados à calda. Esses produtos promovem o espalhamento das gotas e, consequentemente, um melhor molhamento da superfície.
Algumas formulações já possuem esses produtos em suas composições. A bula dos produtos informa se há ou não necessidade de incluir na calda um produto específico para resolver o problema da tensão superficial. A pressão de vapor é uma medida de tendência que um líquido tem de se tornar vapor. Quanto maior a pressão de vapor, mais facilidade o líquido tem para se evaporar. A evaporação pode prejudicar muito a qualidade de uma aplicação, pois provoca a diminuição do tamanho da gota, tornando esta mais propensa à deriva, ou até mesmo o secamento, fazendo com que o ingrediente ativo fique suspenso no ar, não chegando ao alvo. Para solucionar o problema da evaporação da gota, é importante aplicar os conceitos de tecnologia de aplicação, como, por exemplo, a utilização de um tamanho de gota adequado e realizar a operação em momentos com as condições climáticas favoráveis. Um importante parâmetro da tecnologia de aplicação é o tempo de vida da gota, que nada mais é do que a quantidade de tempo em segundos que uma gota permanece em estado líquido. O tempo de vida de uma gota depende de seu tamanho e das condições de temperatura, velocidade do vento e umidade do ar ao qual ela está inserida. Existe uma equação para calcular o tempo de vida de uma gota, em segundos. Para tanto, é necessário saber o diâmetro da mesma e a diferença de temperatura entre os termômetros de bulbo seco e bulbo úmido. Para calcular, basta elevar o diâmetro da gota ao quadrado e dividir pela diferença de temperatura entre os termômetros multiplicado pela constante 80. A unidade de medida da gota é o micrômetro, que é a milionésima parte de 1 metro, ou a milésima parte de 1 milímetro. O termômetro de bulbo seco e úmido são usados para medir a umidade relativa do ar, ou seja, quanto maior for a diferença de temperatura entre os dois, menor será a umidade relativa do ar. Vejamos o exemplo da tabela, onde temos 3 diâmetros de gota aplicados em duas condições de umidade relativa do ar. Uma gota com 50 micrômetros, com um ΔT de 2,2, tem vida de 14 segundos. Quando o ΔT aumenta para 7,7, o tempo de vida cai drasticamente para 4 segundos. Lembrando que o ΔT é a diferença de temperatura entre os termômetros em graus Celsius. Nesta tabela, temos um exemplo de condições limitantes para a aplicação de defensivos com a aeronave, considerando o volume de cauda, tamanho de gota e as condições limite. Para uma aplicação aérea com volume de cauda de 20 a 50 litros por hectare, usando gotas de 200 a 500 micrômetros, a operação só deve ser feita se a diferença de temperatura entre os termômetros for menor que 8 e se a temperatura for menor que 36. Já uma aplicação com volume de cauda de 10 a 15 litros por hectare, com volume de gota de 150 a 175 micrômetros, só pode ser feita em um ambiente onde a diferença de temperatura entre os termômetros seja menor que 4,5 graus Celsius e a temperatura do ambiente seja menor que 32 graus Celsius. Em se tratando de volume de caudas, temos na literatura uma divisão de 5 tipos, sendo aplicações de mais de 600 litros de cauda por hectare são consideradas alto volume. De 200 a 600 litros por hectare são consideradas aplicações de médio volume. De 50 a 199, aplicações de baixo volume. De 5 a 49, aplicações de muito baixo volume. E aplicações de menos de 5 litros por hectare são consideradas ultra baixo volume. O volume de cauda deve ser definido com critério, pois, se for aplicado além do necessário, pode haver perda por escorrimento. E se for usado um volume menor que o adequado, pode ser que não haja devida cobertura do alvo. O uso de volumes muito baixo e ultra baixo tem sido uma tendência em função de redução de custos de operação. Um dos principais fatores a serem observados para que se obtenha uma aplicação bem-sucedida de defensivos é, sem dúvida, a escolha de um tamanho de gotas adequado. As gotas menores proporcionam uma maior cobertura na superfície do alvo, porém podem ter um tempo de vida menor e maior propensão à deriva, quando comparadas com gotas maiores. Já as gotas maiores, apesar de entregarem uma cobertura de superfície de alvo menor,
possuem um maior tempo de vida e têm menor propensão à deriva. Um outro ponto de atenção é que gotas maiores podem contribuir para o escorrimento do produto aplicado. O ideal é que a gota tenha um tamanho que proporcione uma cobertura adequada e que dure tempo suficiente para que a calda seja depositada na superfície do alvo. Isso varia de acordo com as condições da operação e está diretamente relacionado com as condições climáticas e com o maquinário utilizado. Outro fator importante a ser considerado é o tipo de produto utilizado. O DMV é um importante conceito na área de tecnologia de aplicação. Nada mais é do que o diâmetro mediano de gota e sua unidade é o micrômetro, que, como vimos anteriormente, é a milionésima parte do metro. Um simples spray de pulverização possui um número muito grande de gotas e, obviamente, há uma variação de volume entre cada uma delas. O DMV é calculado analisando o volume das gotas de uma determinada amostra. A gota com volume mediano, ou seja, que divide os volumes menores e maiores da amostra, é usada como definição do DMV. Vejamos esse exemplo didático com 9 gotas e seus respectivos volumes. Neste caso, o DMV da amostra é 80, pois, como podemos ver na figura, este é o tamanho de gota que divide o volume da amostra em partes iguais, no caso 190 micrômetros. O DMV tende a estar mais próximo dos volumes maiores da amostra, conforme podemos ver na figura. A classificação do tamanho de gotas segue basicamente duas normas. Uma é a do Conselho Britânico de Proteção de Culturas e a outra é a da Associação dos Engenheiros Agrícolas Americanos, a ASAI. Por ser mais simples e também mais prática, a norma mais utilizada no mundo é a norma da ASAI, e é esta que iremos considerar nas nossas aulas. Nesta tabela são mostradas as diferentes categorias de tamanho de gota definidas pela norma ASAI. As categorias são separadas de acordo com o DMV. As 6 classes são identificadas com cores para facilitar a separação. A categoria muito fina compreende gotas com DMV menor que 100 micrômetros e é identificada com a cor vermelho. Para DMV entre 100 e 175 micrômetros, temos a categoria fina com a cor laranja. A categoria média define gotas com DMV entre 175 e 250, e a cor dessa categoria é o amarelo. A cor azul é usada para identificar a categoria grossa, com DMV entre 250 e 375 micrômetros. O verde identifica a categoria muito grossa, com DMV entre 375 a 400 micrômetros. Gotas com DMV maior que 400 micrômetros são definidas como extremamente grossas e são identificadas com a cor branco. Na tabela também temos o risco de deriva, que, conforme discutimos anteriormente, diminui conforme aumenta-se o DMV. Na última coluna temos o tipo de operação recomendada para cada categoria. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa primeira aula sobre tecnologia de aplicação. Nas próximas, aprofundaremos um pouco mais nos conceitos dessa importante área do conhecimento agrícola. Um abraço e até a próxima aula.